Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Zero ao Consultor Financeiro, do meu grande amigo, professor Eduardo Ordones, a nossa maior estrela dentro desse projeto. Estamos muito empolgados com esse quarto episódio. E hoje, o time está mudando um pouquinho as caras, a gente está a cada episódio trazendo fatores relevantes para vocês. E hoje a gente tem uma convidada muito especial e eu gostaria de trazer para vocês, e que ela vai se apresentar agora, a Janaína. Oi, Janaína, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, pessoal. Eu sou a Janaína, sou intérprete de Libras, trabalho na Universidade Federal de Uberlândia e para mim é uma honra estar aqui hoje e agradeço já de antemão, por poder participar e pelo convite para participar hoje desse podcast do Zero ao Consultor Financeiro. Muito bom. Eu sempre costumo falar que a autoridade máxima nas nossas lives é o Eduardo, exceto hoje, que a autoridade máxima hoje é a patroa dele, que a Janaína esqueceu desse detalhe, ela é patroa dele também, né, Eduardo? Exatamente. É isso aí. E para hoje a gente trouxe algumas perguntas, A gente vai falar mais do aspecto de diagnóstico, né, Eduardo? A gente passou por 3 etapas nos últimos podcasts, trazendo as dúvidas, do pessoal que participou do grupo. Inclusive você que está assistindo no YouTube, que ainda não faz parte do grupo e quer fazer pergunta para o Eduardo, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo um link onde você pode entrar no grupo e fazer sua própria pergunta para o Eduardo. Então não fique de fora. E aproveitando, então a etapa de diagnóstico das perguntas do pessoal, eu vou passar para a Janaína trazer a primeira pergunta para o Eduardo responder. Pode ser, Janaína? Sim, claro. Então vamos lá? A primeira pergunta que nós temos é da Jane. Então, qual que é o primeiro passo dentro de uma empresa para iniciar uma consultoria, Eduardo? Legal a pergunta da Jane, Muito bem pontual. Esse primeiro passo para fazer quando nós começamos a consultoria, depois, claro, conforme a gente até mencionou nos episódios anteriores, de ter feito uma prospecção comercial, Ou seja, entendendo a necessidade do cliente e executando o serviço de consultoria, é a gente aprofundar, mergulhar na realidade, no cenário do cliente, que é esse diagnóstico empresarial. Então, esse diagnóstico empresarial, basicamente, é o quê? Nós entendemos quem são as pessoas que fazem parte do processo, nós entendemos qual é a dimensão do negócio e, automaticamente, entendemos qual que é a causa raiz, qual é o problema. Uma vez que nós entendemos isso, automaticamente nós vamos dar um parecer, um relatório de parecer para o empresário, demonstrando para ele o que foi identificado nessa análise e o que precisa ser melhorado. Então, geralmente, no diagnóstico, a gente identifica os pontos a serem melhorados. O pessoal fala, são as falhas, os gaps, os gargalos. Esse é o ponto principal, inicial de uma consultoria. É o fator que vai definir de uma consultoria se ela vai ser um case de sucesso ou não. Então, esse diagnóstico tem que ser muito bem investigado. E não é nada muito difícil, de certa forma, de ser feito, É um bate-papo bem tranquilo com o pessoal, com cada funcionário, entendendo o que eles fazem na empresa, qual é a função, quanto tempo de casa que eles têm, como é que eles fazem o processo de forma mais a nível de detalhes, qual o sistema que usa, se é planilha, se é arquivo. E nessa conversa, nesse bate-papo, o funcionário, os colaboradores, eles vão se sentindo à vontade e também vão passando automaticamente um pouco, talvez, de uma visão crítica ou até sugestão sobre o que poderia melhorar na empresa, sobre os principais problemas, o que está acontecendo no dia a dia, haja vista que o consultor, geralmente, ele está ali na empresa em momentos pontuais. E o funcionário, o colaborador, ele está ali praticamente todos os dias, vivenciando a empresa, enxergando o que está acontecendo. Então, a gente tem que ter perto essas pessoas para poder auxiliar nesse momento tão importante, que é a fase do diagnóstico empresarial. Muito bom, Eduardo. E, inclusive, olha que interessante, eu tenho agora a pergunta da Camila, que enquanto a gente quer saber qual que é o primeiro passo, a Camila quer saber qual ponto é o mais importante em uma empresa em se tratando de consultoria, Eduardo. Show. A pergunta que a Camila fez é bem próxima do que a Jane comentou inicialmente, Esse ponto mais importante, Então, o ponto importante no momento inicial, o primeiro contato, é realmente a gente entender a problemática, num bate-papo, numa conversa juntamente com o cliente, e depois a gente fazer esse aprofundamento, para realmente enxergar qual é o nível de profundidade, qual é o gargalo do empresário, para a gente poder auxiliar. Porque se o empresário está buscando um serviço externo, um serviço de consultoria, é porque ele realmente precisa de uma ajuda, Seja realmente um problema emergente que ele tem ali para poder solucionar, ou seja mesmo para melhorar a situação.
melhorar o nível de organização, melhorar a gestão do processo, de repente um processo de transparência também, né, entre sócios que estão entrando no processo. Então, o ponto inicial é entender realmente o que o cliente precisa, para que você possa resolver isso, para dar aquela impressão, olha, identifiquei o que você precisa, está aqui a solução, para não gerar nada imperceptível, intangível e gerar naquela velha frase que a gente costuma às vezes ouvir aí de outros consultores, de pessoas que estão no mercado, de outros clientes que já passaram por consultoria, né? Ah, eu contratei um consultor, ele não deu resultado, ele fez análise, chegou resultado algum. Então, isso às vezes acaba acontecendo na situação que, de fato, às vezes eu não consigo entender qual é a real necessidade do empresário. Porque quando eu faço um diagnóstico, a gente vai identificar um monte de coisa. Só que eu preciso ter um foco. Qual é a prioridade? Então, o ponto inicial é definir em conjunto, juntamente com o empresário, quais serão as prioridades para poder colocar isso em prática na execução. Muito bom, Eduardo. Eu acho que o pessoal agora está começando a sentir o que é, depois desses 3 episódios que já foram, né, com esse 4º episódio, o pessoal já está começando a sentir o que é consultoria. E para isso eu queria saber, Janaí, se você tem mais uma pergunta para a gente fazer e apertar o Eduardo aí. Tenho sim. Parece que o Ronald está bem preocupado. E a pergunta dele é no sentido que se existe a possibilidade de um projeto de consultoria não dar certo? Legal a pergunta do Ronald, né? É muito bem colocado, né? Será que o projeto de consultoria pode dar certo ou dar errado? Eu acredito que tudo na vida tem a possibilidade, né? Chance de dar certo e chance de dar errado. A gente não está isento disso também na consultoria. Mas, né, pensando numa visão, como funciona a consultoria? Ele é um trabalho que envolve basicamente 2 elementos, né? Trabalho a 4 mãos. Então, ele envolve, de um lado, a prestadora de serviço, a empresa de consultoria, e do outro lado, o cliente. Né? Então, ambos têm que estar acordados com o mesmo objetivo de fazer a empresa sair daquela situação para uma situação melhor, de maneira geral. Então, se alguma das partes não tiver com esse propósito, não tiver com esse engajamento, automaticamente não vai dar certo a proposta de consultoria, né? Porque a proposta de consultoria é a gente evoluir como gestão, evoluir como pessoa, evoluir em conceitos, né? De forma geral, a gente consegue abranger isso. Então, existe sim a possibilidade, né, de dar errado, tá? Vamos dizer assim, de acontecer, mas acontecendo, enfatizando novamente um diagnóstico muito bem elaborado, bem apresentado para o gestor, justificando para ele automaticamente uma sugestão de prioridade, o que a gente deve fazer na fase 1, fase 2, né? Geralmente a gente costuma sugerir em escalas, né? Que até uma avaliação pessoal, quando a gente vai fazer e pede uma opinião de alguém. O que eu posso melhorar enquanto pessoa? Você vai ver que vai ter um monte de elementos. E se eu for trabalhar isso tudo de uma vez, eu vou desmotivar. Eu falo, nossa, eu nem sabia que eu precisava melhorar isso, talvez fique até sem entender. Então, é bem parecido com a pessoa física, só que se tratando de uma pessoa jurídica, que é um pouco mais complexo, que envolve mais pessoas, mais processos, mas a gente prioriza isso, coloca plano de ação e fala que a gente está ali para apoiar, para colocar isso em prática em conjunto. Então, o envolvimento das duas partes automaticamente fortalece para dar certo. Mas, como são pessoas, tem datas, tem contratempos, tem fatores externos, pode acontecer também de não chegar naquele alvo. Agora, o ponto importante também, além de saber que não pode dar certo, é entender qual é a causa, né? Por que não deu certo? Foi por falta de comprar, vamos dizer assim, a ideia? Foi por falta de apresentar efetivamente o que deveria ser feito? Falta de clareza? Então, isso é muito importante também, a gente conseguir compreender o motivo pelo qual não deu certo. Porque nós somos pessoas, né, seres humanos, nós estamos em constante evolução e a gente também tem que aprender isso em conjunto com os erros. Então, pode ser que às vezes os primeiros projetos de consultoria, ou às vezes mesmo na fase de maturidade, que eu já atendo alguns clientes, a gente pode errar. A gente é um ser humano, né? Mas nós precisamos entender os erros e automaticamente conseguir ajustá-los, né? Então, eu acredito que é mais ou menos nesse sentido. Respondendo aí ao Ronald. Muito bom, Eduardo. Então, fica claro aí, né, que nem sempre o resultado é a única coisa que a gente leva em conta, mas também as etapas. E que pena, né, que não existe uma fórmula perfeita para garantir que tudo vai dar certo sempre, né? Bem que eu gostaria. Mas temos mais perguntas para você, Eduardo. O pessoal não quer te dar folga, o pessoal quer fazer perguntas realmente complexas. E eu trouxe uma pergunta do grande Fábio. Ele quer saber o seguinte: ele fala, professor, em uma consultoria, o que deve ser analisado primeiro? E ele quer saber também se você faz alguma avaliação para saber qual que é o primeiro passo que você vai dar naquela empresa, naquela consultoria. Tem alguma avaliação que você faz, Eduardo? Bacana. Na consultoria, qualquer informação é importante, né? Então,
Eu costumo dizer que desde o primeiro contato que o cliente faz, desde entender por que ele está procurando a gente, como que ele procurou, se for ligação, foi WhatsApp, a abordagem, as palavras que ele usa, isso tudo conta para a gente realmente entender se é uma pessoa, vamos dizer assim, mais descontraída, uma pessoa mais formal, se ela está preocupada, em que momento da vida que ela está. Então, toda essa ambientação, isso acaba contando muito. Então, no primeiro momento, geralmente a gente faz esse bate-papo, né? Ou hoje por aplicativos de mensagem, ou mesmo por chamada, videochamada, para a gente realmente ter essa noção. Então, essa fase de entender que esses elementos, na verdade, todos fazem parte de um conjunto como um todo, para conseguir entender a realidade do negócio, para poder fazer realmente um diagnóstico, isso é muito importante. Porque na hora que, de repente, a gente faz esse momento de diagnóstico, vamos dizer assim, que eu estou lá na empresa, de repente presencialmente, claro que dependendo do momento, a gente tem que tomar cuidado, a precaução com máscara e tudo mais, ou evitar o presencial, dependendo, né, da possibilidade. Eu preciso estar ali entendendo a realidade. E às vezes as pessoas enxergam a consultoria como uma barreira inicial. Nossa, eu vou perder meu emprego. Nossa, então se eu contar isso, será que vai dar certo? Então o pessoal fica muito preocupado. Então, naquele momento inicial, né, se a gente conseguir entender, a gente tem até uma forma de abordagem um pouco diferente com o funcionário, né? Então, isso conta muito também, tá? Então, é todos os elementos ali, inicial, desde o contato inicial, até essa etapa aí de momento de fazer o levantamento de dados, para realmente a gente apresentar algo que é coerente, né, com o negócio. Então, a gente tem que saber entender todas essas informações, de repente até documentar, registrar, centralizar isso tudo, para juntar as peças como se fosse um quebra-cabeça, né, de informações, em que a gente vai apresentar algo que faça sentido para o negócio. Tá? Então, esse é um ponto interessante. O consultor ele tem que ter essa visão, ele tem que ter uma visão holística de processo, de pessoas. Né? Então, o consultor observa que, nessa perspectiva que nós estamos falando financeira, ele trabalha com pessoas, então é quase que um psicólogo, né? Ele trabalha com processo, então ele tem que entender de uma série de fatores. E também tem que ter um pouco de raciocínio lógico, entender as variáveis, saber fazer essa leitura de pessoas. Isso tudo ajuda. Né? Então, num trabalho ali, antes de ir para o cliente também, a gente pode, de repente, também fazer até uma pesquisa, ver como é que ele se posiciona nas redes sociais, que tipo de termo que ele usa. Será que não é uma pessoa que é agressiva, né? A reação, porque a gente já viu algumas situações em que o cliente manifesta um feedback na internet, por exemplo, que o pessoal usa muito, e às vezes o cliente tem uma postura bem agressiva nas respostas. Né? Isso mostra muito como que ele é e por que ele está agressivo, que é o mais importante. Ele está agressivo porque ele está desconfortável, porque é a situação dele. Porque, de repente, às vezes eu não vou nem atender esse cliente. E eu vou evitar até um problema de acontecer algo comigo, né? Então, acho que todos esses elementos fazem parte, isso é um ponto de partida, viu, Fábio? Excelente, Eduardo. Eu acho que você matou a dúvida dele aí, viu? E agora, né, como a gente sabe, né, uma pergunta vai ficando cada vez mais difícil, uma pergunta vai ficando cada vez mais complexa que a outra. Eu quero pedir para a Janaína fazer mais uma pergunta para você, Eduardo. Ó, nós temos mais uma pergunta e é da Cecília. Ela quer saber como que começar a consultoria em uma empresa que não possui balanço patrimonial ou DRE, por exemplo. E o consultor pode fazer ou indica um profissional para isso? Qual seria mais efetivo? A Cecília já vem metralhando, né? 3 perguntas em uma, né? Então, essa situação de não ter o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado de exercício, a pergunta da Cecília, ela faz muito sentido, principalmente para o pequeno negócio, né? Que muitas das vezes começa de forma informal, né? E depois começa a se formalizar e se depara com esse universo, né, de carga tributária, de contador, de um monte de coisa que ele tem que fazer que às vezes ele desconhecia, que estava na informalidade. Então isso acontece muito em pequenos negócios, mas mais importante é entender, né, por que ele não tinha, se era falta de conhecimento e trabalhar para isso. Então, uma vez que nós coletamos essa informação, ó, meu cliente ele não tem um balanço, não tem um DRE, a sugestão enquanto consultor dessa empresa é recomendar um serviço de assessoria contábil. Porque o serviço de consultoria é um serviço de gestão, de alto valor. Já o serviço de assessoria, né, não que seja de baixo valor, mas é um serviço um pouco diferente, é uma assessoria, não é a consultoria. Exceto se a minha empresa for de consultoria e assessoria. Aí eu vou chamar o departamento, né, de contabilidade para poder automaticamente atender esse cliente. O serviço de assessoria é um serviço que está ali mais próximo do cliente, pegando as notas de entrada, de compra, pegando as notas de saída, que são as de venda, entendendo quais foram as contratações do período, as demissões, questão de sindicato, reajuste.
Então, ele está ali no dia a dia junto com o empresário, que é diferente da consultoria, em que geralmente em momentos pontuais nós estamos ali como orientador profissional. Então, na minha visão, enquanto consultor, o mais efetivo é indicar um parceiro, né? Se possível, se a pessoa tiver parcerias, né, de escritórios de contabilidade para poder fazer isso, esse seria o indicado. Ou se for uma empresa de consultoria que também tem o core de consultoria, de assessoria, auditoria, perícia, que pode acontecer essa situação, chama o departamento correspondente para entender que ele precisa de um serviço diferente. Isso é muito importante, tá, gente? A gente tem que deixar muito claro que o serviço de consultoria ele chega num resultado, o serviço de assessoria chega em outro resultado, são coisas distintas. Então, a gente tendo essa clareza e passando ali para o empresário que a gente está disposto a ajudar, mas ao mesmo tempo é um outro tipo de serviço, né, que ele deve procurar, isso é muito importante. Então, o ponto-chave é isso. Uma vez que eu estou consultor, deparei com essa situação e preciso entender, né, até na fase de diagnóstico que nós estamos falando, como é que está a situação do negócio, de repente, se ele não tem nenhum demonstrativo, nós que somos, de certa forma, pelo menos temporariamente, no primeiro momento, até para entender a situação financeira e econômica, elaborar e consolidar esses demonstrativos, se ele tiver essas informações e se for algo possível. Então, temporariamente, nós elaboramos, por exemplo, um demonstrativo de resultado de exercício, um fluxo de caixa, entendemos como está a saúde do negócio, para automaticamente falar, olha, sua situação está dessa forma, recomendamos isso, e agora você precisa de um contador para ele poder te ajudar a você ter essas informações numa periodicidade legal, além de você também estar seguindo as regras contábeis, né? Então, isso é muito interessante. Então, tá aí, viu, Cecília? Então, observe esses pontos, espero que eu tenha te ajudado nessa resposta aí. Show de bola! E continuando com o nosso podcast, né? Que, como eu digo, é uma pergunta em cima da outra, e sempre o pessoal vindo, né, Eduardo? Parece que a cada podcast o pessoal vai preparando perguntas mais complexas, né? Parece que o pessoal está evoluindo de nível e quer sugar o máximo de você. E a gente que está fazendo pergunta, a gente acha maravilhoso, porque o BO é seu. Agora vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, é do Felipe. E acho que essa pergunta é muito bacana. Eduardo, quais as dicas para a criação de plano de contas do zero? Ótimo. Realmente a gente percebe essa evolução, né? Isso é muito bom, a gente fica muito feliz, a gente vê que realmente o pessoal está seguindo o movimento, né? Saindo do zero para o consultor financeiro, que as perguntas realmente estão ficando mais direcionadas ao âmbito mais prático, né? Então a gente vê que o pessoal está conseguindo compreender como funciona a consultoria. E respondendo ao Felipe, né? Como que faz um plano de contas do zero, né? Então o plano de contas nada mais é do que os elementos, né? De entradas e saídas de um negócio, os registros financeiros, né, da contabilidade. Então, para poder fazer esse plano de contas do zero, Felipe, eu já faço o link também com a temática deste podcast, né, que é o diagnóstico. No diagnóstico, a gente precisa entender se no primeiro momento, né, ele não tem isso. Por que ele não tem? Será que está ligado ao que a Cecília perguntou? Ele não tem a contabilidade, por isso que ele não tem? Ou ele quer um plano de contas mais específico? Então, no diagnóstico, a gente vai aprofundar os motivos, as causas. Assim como também nós vamos mergulhar no processo para saber como que é o processo de compras, de venda, o nível de controle dele, como é que são as operações financeiras, para que a gente gere um plano de contas coerente com a realidade dele. Então, por exemplo, quando a gente atende uma empresa de serviço, nós vamos ter uma estrutura de plano de contas. Uma empresa de serviço de consultoria tem uma estrutura. Uma empresa de serviço de oficina, por exemplo, tem uma outra estrutura de plano de contas, porque é uma outra realidade. Então, para cada empresa, o plano de contas é único, né? E o que vem a ser esse plano de contas, né? A gente segue ali aquela estrutura geral, né, da contabilidade, de um balanço, de um DRE, de fluxo de caixa, e dentro das contas analíticas, né, das contas filhas, a gente vai aprofundar de acordo com a realidade do negócio. Então, é muito importante conhecer os processos, conhecer o perfil do gestor, se ele é uma pessoa que realmente ele quer mais nível de detalhe, ou se ele está mais satisfeito com uma conta sintética, para poder gerar indicadores no futuro que vão auxiliar, inclusive, a gestão. Então, um plano de contas mal elaborado, ele não vai nos ajudar a enxergar a realidade do negócio, né? Então, é muito interessante a gente conhecer também os processos e a visão que o gestor tem sobre gestão. Se isso não acontece também, Felipe, isso deve vir acompanhado de um treinamento. Então, tem que, de repente, às vezes até fazer esse treinamento, que a gente acaba fazendo na prática, na consultoria, né? Mostrando, né, que é contabilidade, que é um plano de contas, se não tiver, quais são os impactos, mostrando no cenário real do gestor. E mostra, olha, sua empresa sem plano de contas, olha só como é que está o resultado. Entrada menos saída. Porque não tem plano de contas, está lá. Que saída que é essa? Que tipo de saída que aconteceu? Em qual período? O plano de contas está desorganizado, então ele só tem a conta geral, né? Que é o vermelhozinho, que geralmente é o negativo, e o azulzinho, que é o positivo. Então, o plano de contas ele vai ajudar a entender melhor como é que está o cenário, qual é o nível de conta, aonde que ele deve
o foco de energia para poder, de repente, melhorar um cenário financeiro. Então, acaba ajudando muito nesse sentido, viu, Felipe? Muito bom, Eduardo, muito bom mesmo. A gente está começando a chegar agora nas últimas perguntas, e aí eu vou passar a bola para minha amiga Janaína, né? Fazer mais uma pergunta para você aí, Eduardo. E a Jaine tem muitas dúvidas, hein? Hoje ela veio com tudo. A pergunta dela é: o que é imprescindível fazer ou saber sobre a empresa ao iniciar a consultoria? Bacana. Mais uma pergunta aí da Jaine, né? O que a gente precisa saber ou fazer a consultoria em si. Então, né, na consultoria eu destaco a parte do diagnóstico que nós mencionamos, né? Então, esse é nós estamos reforçando bastante essa questão do diagnóstico, esse é o mapa do percurso. Se nós não tivermos realmente clareza de quais são os gargalos, quais são as dores, quais são os problemas do negócio, a consultoria em si, ela perde o propósito, tá? Então, todo o processo de consultoria, ele parte desse diagnóstico. Então, um bom diagnóstico, ele vai determinar um bom prognóstico, ou seja, um bom plano de ação, ele vai ter resultados. Então, às vezes a gente tem alguma situação, Jane, que o cliente, ele fica, por incrível que pareça, ele fica resistente a passar essas informações iniciais, né? Então, ele fica com receio de passar informação financeira, fica com receio de abrir o processo, ou até mesmo os funcionários, né? Porque ele vê ali o consultor, talvez, como uma pessoa que pode, por algum motivo, né, prejudicar, por incrível que pareça. Né? Você fala, mas ele está te contratando, ele está te pagando, né? Mas a gente vê que alguns cenários têm resistência. Se isso acontecer, é interessante fazer um comunicado, né, uma reunião com o gestor. Falar, olha, nós estamos com dificuldade, tanto é que no contrato de prestação de serviço, a gente coloca essas etapas, né, do processo de consultoria, porque se a gente não conseguir coletar informação, não tem como a gente fazer o processo, né? Então, aí a consultoria, ela perde o sentido, ela vai ficar superficial. Então, o gestor, ele tem que ter essa mente aberta. Já teve casos, né, que eu já atendi alguns clientes aqui até da cidade de Uberlândia, que eles tiveram bastante resistência de passar as informações financeiras, né? Então, na hora que ia passar para mim, eu peguei uma situação que a pessoa estava até distorcendo o financeiro para não mostrar a real situação, quanto que a empresa faturava, né? Só que é uma situação delicada, porque se ele tem desconfiança ou não tem confiança para apresentar, então a gente está ali para poder fazer o quê, né? Então, perde o sentido da consultoria. Então, por isso que é importante ter um contrato, ter um termo ali de sigilo também, e o empresário tem que acreditar nesse processo de consultoria, ele tem que confiar, ele tem que abrir as informações, como se fosse um psicólogo, né? Se eu for no psicólogo ficar só calado, como é que você vai resolver o problema, né? Como é que você vai entender qual é o problema, né? Você não consegue fazer nenhuma coisa nem outra, e automaticamente a gente não tem resultado algum. Então, o cliente precisa se abrir. Por isso que o consultor também ele tem uma certa semelhança com a psicologia, né? Que está relacionada a pessoas. Se a gente pegar uma planilha, ela vai trazer informações para nós, vai trazer relevância. Mas quando a gente vai nas pessoas, a gente pega informações qualitativas. Essas informações qualitativas geralmente estão nas pessoas, estão nos funcionários, não estão no sistema. E aí que vai a grande diferença, né, de um bom consultor. E aí, com o tempo, com a experiência, a gente vai pegando essa expertise de como abordar o funcionário e tudo. Mas é muito importante destacar, se realmente as pessoas estiverem com a barreira, não quiserem, não tem como. É melhor parar o trabalho de consultoria, que ele não vai gerar fluxo. Eduardo, muito bom. E eu acho que assim, ó, para fechar com a chave de ouro agora, eu tenho uma pergunta para você da Camila. Só que quando eu li a pergunta, eu acho que nem é só da Camila, eu acho que é do pessoal do Sebrae inteiro, viu? Olha essa pergunta, Eduardo. Ela quer saber, ó, como conseguir traçar um plano de ação o mais rápido possível para tirar uma empresa do vermelho? E aí, Eduardo? A Camila, acho que ela está participando de quase todas, né? A rodada de perguntas. Muito bom, viu, Camila? Parabéns aí pelo interesse. Sem dúvidas, eu acredito que essas respostas vão te ajudar aí na sua carreira. Essa resposta, acho que muitos empresários, conforme até você disse, o pessoal do Sebrae, todo mundo querendo saber, né? Inclusive, é uma das perguntas que até na contratação o pessoal faz para a gente, né? Ó, e aí, como é que vai resolver, né? Então, às vezes, nem apresentou o problema, a pessoa já quer a solução, né? E a gente tem esse hábito, né? De, às vezes, por exemplo, tá 20 anos tudo bem, e às vezes um mês, um ano fica ruim, e já falo, nossa, né? Às vezes o negativo ele pesa mais que o positivo, vamos dizer assim, né? Na prática. Então, o que a gente tem que pensar? Pô, o empresário, às vezes, nesse exemplo que eu comentei, às vezes ele ficou 20 anos no positivo e demorou minutos ou meses para ficar no negativo. Isso acontece. E por que isso vem acontecer? E por que ele quer sair tão rápido, né? Porque o dinheiro ele é finito. Se eu ficar muito tempo no vermelho, eu não vou conseguir sobreviver. A empresa fecha. Ninguém quer fechar. A gente está no mundo capitalista, todo mundo quer ganhar dinheiro e quer estar sempre bem. Isso,
ajuda bastante, né? Então, nesse cenário, né, da gente poder sair rápido, né, do vermelho, isso vai depender dessa fase, né, do diagnóstico, entender os elementos, né, que contribuíram para essa empresa chegar no vermelho para poder reverter. O que eu vejo muito, Cláudio, conforme você até perguntou também, que é uma pergunta muito interessante, é que o empresário ele deixa de se reinventar, não é? Então, por exemplo, ele cria hoje um produto, ele cria hoje um serviço que é realmente um impacto grande, né? O famoso 6 em 7 aí do marketing digital. Só que ele esquece que o mercado ele é dinâmico, ele esquece que existe concorrência. Então, talvez hoje ele está no positivo. E aí vai passando o tempo, os anos, né? Talvez até por questão de economia de energia, de sobrevivência do ser humano, ele fica na sua zona de conforto. E aí ele deixa de inovar. Quando ele deixa de inovar, aquele produto e serviço é o mesmo. Então, um exemplo na analogia da minha empresa. Então, imagina o serviço hoje de consultoria que eu vou oferecer daqui a 20 anos. Se eu não me inovar, daqui 20 anos, né, a gente talvez não vai fazer ideia como é que tá, mas com certeza vai estar bem diferente de hoje. Então, para quem me conhece como professor, como consultor, eu a cada semestre, a cada 6 meses no mínimo, eu tento implementar um método diferente de fazer consultoria, um método diferente de dar meus treinamentos, né, ou mesmo até minhas aulas. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai chegar no vermelho. E para sair de lá é difícil, né? Mas para manter no azul é desafiador. Eu tenho que estar sempre disposto a sair da zona de conforto. Então eu vejo que às vezes o problema não é a questão financeira, né, de estar no vermelho em si. O problema é a estratégia, é ter visão, né? Então às vezes quando a gente vai atender essas empresas, elas não têm, né, um propósito, elas não sabem qual é a razão de existir. Você pergunta para ela lá, quais as suas declarações institucionais, né? Missão, visão, valores, né? Aí ele vai lá, pega aquele papelzinho que está na parede, traz, né, e lê. Aí você fala, não, isso aí é você que tem que falar. O que você acredita e como líder apresenta para as outras pessoas. Se ele não souber disso, a empresa não tem um rumo, aí qualquer caminho serve, né? Agora, se ele souber disso e os funcionários também, não adianta nada. Então, o funcionário tem que saber. Eu convido você até a refletir. Na empresa que você trabalha, ou você como gestor, você sabe qual que é o seu propósito? Você sabe qual que é a razão de existir? Você sabe como você está contribuindo para o resultado da entidade? Se você não souber, provavelmente sua empresa ou ela já está no vermelho ou ela vai estar muito em breve e provavelmente vai contratar os meus serviços de consultoria. E aí, automaticamente, eu preciso entender a minha estratégia. Então, é muito mais profundo do que um aspecto financeiro, né? Aspecto financeiro a gente resolve tranquilamente, entendendo o cenário, fazendo o diagnóstico, né? Fazendo equilíbrio de contas, mas às vezes é um ajuste temporal, não vai ser um ajuste efetivo. Então, o empresário ele precisa entender que o mercado é dinâmico, que ele precisa se reinventar a todo momento. Uma coisa que eu acredito que veio como um boom, né, para todo mundo se reinventar foi o ano passado, né, que a gente vivenciou, inclusive até hoje, os dias atuais, né, infelizmente, a gente vivencia a questão da pandemia, né, do Covid, que deu um boom geral. Né? Então, se a pessoa não se reinventar, ela vai ficar para trás. Né? E a gente precisa se dispor a isso. E para isso, e para ter a motivação, para ter energia, está muito ligado ao propósito. Então, eu vejo que essa resposta da Camila aí está ligada à estratégia, está ligada ao propósito. Aí vai da reflexão de cada um. Até onde ele está disposto? Ou o objetivo dele é só financeiro, né? Porque se for só financeiro, o objetivo é fraco. Aí a empresa vai quebrar mesmo. Tá? Então, está muito ligado a isso, viu, Camila? Conte comigo aí se precisar de algo aí para poder te ajudar, já que você está fazendo bastante perguntas. Show de bola, né, Eduardo? Parece que nós temos assim, um pessoal realmente alinhado com a ideia, né, do projeto do zero ao consultor financeiro. O pessoal manda perguntas, o pessoal participa, o pessoal curte o vídeo, o pessoal compartilha. E isso é muito legal. Antes da gente encerrar, Eduardo, antes de você fazer a sua mensagem final, eu queria agradecer aqui a Janaína, né, por ter aceitado o nosso convite, ter participado aqui do bate-papo com a gente. Com certeza enriqueceu muito. Então, obrigado, viu, Janaína? Eu que agradeço, que é isso. É uma honra estar aqui hoje contribuindo com vocês. Muito bom. E agora, Eduardo, eu gostaria que você deixasse a mensagem final, pessoal, como a gente sempre faz no encerramento, né? Qual que é o seu recado de hoje? Lembrando também para o pessoal que semana que vem o podcast ele vai ter um formato diferenciado, hein? Vai ficar aqui. Ah, o que vai acontecer, Eduardo? Não conta para eles ainda. Deixa um momento de suspense. Episódio que vem eles descobrem. Mas deixa sua mensagem final agora para o pessoal, Eduardo. Beleza. Então, eu queria agradecer a você, Cláudia, a Janaína, né, por ter me ajudado hoje aqui no podcast, a condução das perguntas. Também ao pessoal que está sempre participando, né, contribuindo para a gente produzir um conteúdo específico aí para vocês e também para poder ajudar na carreira, né? Então, eu queria contar novidade, mas o Cláudio aqui me bloqueou, né? Mas, realmente, na próxima semana, eu estou segurando aqui para não falar, nós vamos ter uma novidade muito boa, né? Então, se eu fosse você, já escrevia no canal, já marcava aí na agenda, para realmente
poder acompanhar aí, né, o dia do lançamento, o dia da estreia, que vai ser um negócio muito bacana, vai ser um negócio bem divertido, né? Não posso entrar em muito detalhe, se eu falar eu vou contar, né? Mas espero que essas 3 rodadas de perguntas, nós estamos no 4º episódio, né? Mas nós recebemos muitas perguntas que nós tivemos de dividir em 3 rodadas aqui, né? Então, espero que essas 3 rodadas, essas 3 baterias de perguntas possam contribuir para vocês aí na carreira, seja no início, né, no desenvolvimento, né, durante toda a trajetória. E se você ainda que não está fazendo parte, deseja questionar algo, né, fica à vontade. Na descrição do vídeo a gente vai colocar o link para você participar do grupo e fazer as perguntas diretamente para mim. Fique à vontade também em rever, né, nossos episódios, tanto no formato de vídeo aqui no YouTube, quanto também, né, de áudio que a gente tem nas plataformas aí de podcast para vocês ouvirem, né? Nosso objetivo aqui, né, sempre reforçando, é contribuir para você aí do outro lado, sair do zero, começar a carreira aí, né, como analista e chegar ao consultor. Essa é a nossa missão, né? Espero que vocês tenham gostado e nos aguardem para a semana que vem, né, que nós temos uma novidade muito bacana, pessoal. Então, um grande abraço para vocês e até o nosso 5º episódio.